Eu tive um período de estar eu e o meu esposo numa situação financeira tão complicada de eu ter que tirar o anel dos dedos para vender, de eu ter que desejar pegar uma lata de leite ninho da minha sobrinha para dar para o meu filho. Olá, seja muito bem-vindo ao Alavanque Podcast. Hoje é o nosso segundo episódio dessa temporada. Estamos extremamente felizes de você estar aqui conosco. Esse projeto de podcast que ele serve, nós temos um propósito muito claro em nossas vidas, que é trazer histórias que possam impactar a tua vida. Histórias de verdade, de pessoas que tiveram momentos difíceis na vida e que tiveram uma grande superação. E falando nisso, eu já vou passar para a Ju falar quem é a nossa convidada de hoje. E eu estou muito feliz e é com muita honra que eu quero apresentar para vocês essa mulher, essa grande mulher, além de empresária, mãe, uma mulher que é temente a Deus, que vive os princípios da verdade da palavra. E eu quero que vocês se sintam privilegiados por escutarem ela, porque para eu conseguir esse sim, para a gente conseguir esse sim, né? Foi bem difícil, geralmente ela dá um não, mas eu acho que Deus tocou o coração dela e mostrou para ela qual é o nosso propósito, que é realmente alcançar a sua vida, trazer histórias que vão te fortificar, que vão te inspirar, que vão te fazer uma pessoa melhor. Então, ela me disse um sim, ela é uma grande amiga do meu coração, mas ela também é uma patrocinadora, ela nos apoia aqui no nosso podcast, que é a minha amiga Claudinha Régia, da Diamantes Lingerie. Amiga, é uma honra receber você aqui no nosso segundo episódio. É uma honra poder compartilhar a sua história, né, com os nossos seguidores. A sua história que eu sei de onde você veio e eu sei também para onde você está indo. O tanto que você tem crescido, né, não só como empresária, mas como essa mulher de Deus. E hoje eu quero assim que você abra o seu coração para a gente, que você fale tudo aí que Deus colocou aí no seu coração para edificar as nossas vidas, porque você é uma voz de influência nessa geração, não só para as pessoas que estão lá trabalhando com você, mas para vários empresários que precisam saber o que você vive, precisam saber de onde você veio, aonde Deus está te levando, né? Quais são os teus princípios, qual é a tua verdade. E hoje nós queremos compartilhar aqui nesse podcast para que as nossas vidas sejam edificadas, sejam muito bem-vindas. Eu quero que você fale um pouquinho de você para a gente iniciar. Amiga, é uma honra para mim estar aqui. Você sabe o quantos nãos eu já dei a você por querer esconder a minha história, por achar que a minha história não tem o impacto que realmente ela tem. Eu vivo uma nova jornada e quando você me convidou, eu disse um sim para Deus, eu disse assim para você, é por obediência. Não é nada sobre mim e tudo sobre Ele. Amém. Eu estou aqui porque realmente eu não posso mais dar não para Jesus. Amém. Glória eu tenho que aceitar e saber que eu tive o privilégio de ser escolhida por Ele. Sim. E eu estou aqui totalmente por obediência a Ele e que eu possa ser assim, mais um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Até porque eu até postei ontem uma frase assim, sem Ele eu não sirvo para nada. Amém. Glória a Deus. E eu estou vivendo uma fé tão grande que eu tenho uma frase assim, apenas toco no manto. Glória a Deus. Tudo por Ele, para Ele. Amém. E aqui nós estamos falando, né, amigo, com uma grande empresária, uma mulher que hoje tem o quê? 1.800 funcionários, né? Isso. Que tem em torno de 1.800 funcionários. É dona de uma grande empresa de lingerie que está no Brasil inteiro, né? Quase o Brasil inteiro, ainda vai alcançar esse patamar. Mas é uma mulher que realmente dá essa honra, sabe que está onde está, porque existe um pai, né? Que abençoa, que abre os caminhos. E é isso que a gente quer saber hoje de você. Nós queremos, assim, que você conte a sua história, quem é a Claudinha, como a Claudinha começou, né? Toda a sua trajetória, quem é a sua inspiração, quais são os seus propósitos. E aí, no decorrer dessa conversa, a gente vai descobrindo aí sobre a sua história. Né, amigo? Exatamente. Conta pra gente, Claudinha, como foi o início de tudo. Nem eu entendo o quanto a Diamantes é tão abençoada. A Diamantes ela é uma empresa abençoada,
tem os donos abençoados, tem os funcionários abençoados. Eu digo sempre assim, quem toca no dinheiro da Diamantes prospera de alguma forma. Porque é tudo assim, quando eu vou saber que eu tenho a folha de pagamento, eu digo, Senhor, prospera o dinheiro da pessoa, prospera o dinheiro na mesa, que ela possa usar de uma forma correta, prospera as clientes, os parceiros, porque assim eu considero que vai ser uma corrente do bem. Sim. Né? Amém. E é um dinheiro totalmente abençoado, totalmente suado, em cima dos princípios, de valores, de ser uma empresa totalmente correta. Totalmente correta. Porque hoje eu vivo assim, o que fere os princípios não serve para mim. Eu não quero uma riqueza, que a Diamante seja uma empresa rica e só sirva para os donos. Não, ela precisa ser uma empresa próspera, mas ela precisa prosperar quem está ao redor dela. Digo isso de coração, e assim, é uma coisa tão clara para mim, que é o que Deus coloca na minha vida todos os dias. Porque o que Deus faz, eu não consigo explicar. E se eu explicar, as pessoas não vão entender. Não vão entender. Porque eu digo sempre assim, a minha história começou quando eu tinha 10 anos de idade lá atrás, que foi quando eu perdi meu pai, né? Então ali tinha uma vida antes, e começou uma vida depois. A vida depois, eu recordo. A vida antes, eu lembro de momentos bons e de valores implantados na minha infância que me servem até hoje, né? Mas foi a partir dali, foi a partir dos 12 anos de idade que eu comecei a trabalhar e nunca mais parei desde os 12. E eu agradeço a minha mãe totalmente por ter me acordado aos 12 anos de idade. Eu sei que aquilo doía no coração dela, porque hoje doeria no meu se eu fosse acordar meus filhos. Mas eu agradeço a ela pelas vezes que ela não deixou faltar no trabalho, pelas vezes que ela me acordou, pelas vezes que ela disse, minha filha, quando eu dizia assim, mãe, mas as minhas amigas não trabalham, ela disse, as suas amigas têm pai, então você não pode. Então ela me ensinou tudo o que eu sei hoje em relação a trabalho, ao respeito com o próximo, eu aprendi com ela. Aprendi com ela e Deus me deu o presente de eu passar em várias empresas que eu passei, para me poder, quando chegasse a minha vez, eu saber como tratar um ser humano. Eu aprendi que as pessoas merecem respeito, que ninguém é melhor do que ninguém, que por mais que você tenha todos os problemas do mundo, nada lhe dá o direito de ser cruel com o outro. Que lindo, que lindo. Amiga, e essa ideia, assim, de... vou fabricar lingerie. De onde foi que surgiu essa ideia? Amigo, o meu último emprego foi no Colégio Luciano Feijão, né? E eu comecei a escutar dos alunos, eu trabalhava na secretaria, eu comecei a escutar alguns alunos falando que vendia lingerie numa cidade chamada Frecheirinha. Até então eu não conhecia Frecheirinha e nunca tinha ouvido falar. E foi até um dia que não deu certo mais eu continuar no colégio, e quando eu saí, né, que eu pedi minhas contas, a minha irmã que trabalhava comigo também me acompanhou, acabou saindo eu e ela, né? Então a gente pegou o dinheiro da rescisão e a gente lembrou, tem a Frecheirinha que vende lingerie, então vamos começar a vender. Aí a gente foi até Frecheirinha com a rescisão dela, porque a minha foi bem menor do que a dela, porque ela já tinha mais tempo do que eu. E lá a gente comprou as lingerie e começamos a vender numa moto que ela tinha, numa bis, e a gente começou a partir daí, sendo uma revendedora, né? Sim. E Deus é tão maravilhoso que hoje eu sou a primeira revendedora da Diamantes, e eu digo sempre uma coisa, se eu conseguir ter uma empresa de lingerie tão abençoada, eu tenho 60 mil clientes. Eu tenho 60 mil pessoas vendendo diamantes. Então, Nossa. Com certeza, muitas delas podem ter uma vida próspera como a minha. Sim. Você começou como revendedora. Eu comecei como revendedora e foi a partir daí a gente colocou uma loja em Sobral, através de uma pessoa que eu tenho que ser eternamente grata, que se chama Conceição. Ela tinha uma empresa chamada De Pérola, lá em Frecheirinha. E foi a partir dela que a gente colocou uma loja em Sobral e ela nos ensinou, ela nos deu a oportunidade de botar uma loja para a gente tomar conta. Né? Então eu comecei a ter aquela ilusão de um dia começar também a fabricar. Eu pensava muito em calcinha infantil e foi a partir daí.
E como Deus escolhe e capacita, o meu irmão tinha uma sucata, né? Ele comprava carro, vendia peças velhas. E ele veio para a gente e disse, eu vou apoiar esse negócio. Porque a gente já saiu do colégio, começamos a vender lingerie, cuidamos de uma lojinha em Sobral e aí a gente começou a fabricar. Foi para a lojinha. Foi para a lojinha e começamos a fabricar. E aí a gente, o meu irmão apoiou. Eu nunca aprendi a costurar, mas eu peguei uma peça de lingerie, um sutiã, e eu fui em várias lojas aqui em Fortaleza de máquinas procurando que máquina produz isso, que máquina costura isso, né? E aí a gente começou vivendo o processo e ele bancando tudo isso com a sucata que ele tinha. E meu esposo também tinha uma lanchonete em Sobral lá no mercado. E o marido da minha irmã também vinha do ramo de sucata, então eles se juntaram e eles foram ajudando a gente a construir a Diamantes. Como? Ajudando a gente emprestando cheque, bancando alguma coisa, porque eu pensei em desistir várias vezes no começo, né? Porque não é fácil. Sim. E eu agradeço a Deus por não ter conhecido uma empresa como a Diamantes antes, porque eu ia achar tudo tão difícil que eu não iria. E Deus foi tão maravilhoso que Ele foi ensinando uma coisa de cada vez. Eu sempre digo uma coisa, a gente não pode subir a escada, vou pular para o quinto degrau. A gente tem que passar por 1, 2, 3, e cada uma dessas subidas tem aprendizado, tem sofrimento, tem discernimento, tem obediência. E nessa trajetória, você primeiro passou pelo processo de vendedora, né? De vendedora. De distribuir aqueles produtos. Para depois falar, não, agora é o momento onde eu vou criar aquilo que é meu, que é nosso. E teve o apoio do seu esposo e do seu cunhado. Do meu cunhado. E o meu irmão entrou como sócio, né? Sim. Então sempre foi eu e o Júnior. A minha irmã foi sócia da gente por um tempo, mas aí depois a gente tomou a decisão que ela ficaria tomando de conta das lojas. Sim. E a nossa mãe sempre como aquela apoiadora em tudo. Sim. Eu tenho hoje 44 anos, mas eu ainda tenho uma obediência muito grande a ela. Sim. Porque a gente sabe que a gente precisa, na Bíblia fala, né? Honrar pai e mãe. Então a gente honra muito a vida dela. E até hoje, quando a gente quer tomar uma decisão que a gente sabe que vai ter um impacto grande na Diamantes, a gente primeiro pergunta a ela se realmente é, porque a gente sabe que coração de mãe não se engana, né? Mas hoje, já perguntei muito à minha mãe. Mas hoje, primeiro, eu pergunto a Deus. Amém. Glória a Deus. E assim, a gente já vê aí um primeiro princípio sendo apresentado aqui, né? Que é o princípio de honrar pai e mãe, de perguntar esse conselho, né? De escutar a sua mãe. Mesmo você tendo criado a empresa, mesmo você já tendo aí os seus 44 anos, mas você continua honrando, acreditando que realmente ela foi colocada nesse mundo para te dar essa direção. Né, amigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre um degrau de cada vez, mas qual foi o momento que você não só viu, mas sentiu de Deus mesmo falando, é isso, é por esse caminho, é por essa trajetória que eu vou caminhar? Você falou que no início houveram vários momentos de dizer, o que é que eu estou fazendo, né? A dificuldade, mas quando foi que você disse, não, é isso, eu vou focar cada vez mais, eu vou investir cada vez mais, minha vida, meu tempo? Eu acredito que a gente já criou, eu e o Júnior, né? Eu e o Júnior, meu irmão, meu sócio, que amo de paixão. A gente já criou a Diamantes nesse sentido, de transformar a vida, de vender o melhor produto, de não só transformar a nossa, mas transformar dos nossos colaboradores e das nossas clientes. Porque a gente escuta, a gente vai até a loja, a gente escuta muitas histórias muito bonitas, que através da Diamantes ela conseguiu colocar o filho no colégio particular. Através da Diamantes ela conseguiu segurar uma filha muito tempo nos aparelhos ligados e vendendo dentro do hospital. Através da Diamantes ela fez a casa, ela tem uma moto, ela tem uma vida abundante. E isso para mim, para o Júnior, é muito gratificante. Eu tenho colaboradores dentro da Diamantes como diretores. Eu tenho agora um diretor que ele veio para Diamantes, ele era de um grupo grandioso de São Paulo, o nome dele é Constantino. E ele veio para Diamantes deixando muito claro que veio pelo propósito que ela tem de mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas. E Deus é tão maravilhoso que do jeito que nós começamos e até hoje a nossa humildade continua sendo a mesma.
Porque Deus, se Deus quiser, Ele nunca vai botar ninguém, nem dinheiro, nem poder. A minha mãe diz muito uma coisa assim: no dia que você achar que você tem alguma coisa, você é o dia que você começa a perder. E assim, e a pessoa ter humildade. Eu tenho 1.800 funcionários que eu tenho um desejo de empregar 5.000 famílias, né? Eu digo, todo dia eu busco essas minhas 5.000 famílias. E 5.000 famílias que elas precisam prosperar. Ela precisa honrar a família, a família dela. A Diamantes, ela é muito família. Sim. Né? Então, tem a nossa união. Eu sou sócia com o Júnior e é incrível. Não existe esse negócio de discussão dentro da nossa empresa, né? A minha mãe sempre criou a gente que a gente não pode nem dizer que um é feio. Né? Precisa... e é incrível quando a gente está em união, completamente unido, tudo... É aonde toca a mão, as coisas mudam. As coisas mudam. Mas unidade, né? Unidade é muito forte. Na Bíblia a gente vê um exemplo, né? Quando os homens queriam construir lá aquela torre de Babel. Sim. Né? O que aconteceu? O próprio Deus disse, daqui a pouco nada pode os parar. Né? Então, assim, eles estavam fazendo algo com um propósito errado. Mas Deus viu o valor da unidade ali. Nada vão parar o que eles estão querendo fazer. Eles estão unidos. Então é lindo quando a gente ouve isso. Olha, e quando eu cheguei na cidade de Frecheirinha, eu e o Júnior, a minha mãe, meu esposo, né? A cidade tem 13 mil habitantes. E lá já existia fábrica, mas as pessoas não trabalhavam com carteira assinada, não tinha esse negócio de pagar um salário e tal. E foi quando a Diamantes começou, ela já começou com esse propósito, de tratar as pessoas da melhor maneira possível, de pagar da melhor forma, de ter as carteiras assinadas, de dar para o funcionário o que é de direito deles. A gente sempre teve assim, até assim na pandemia eu sentia saudade, a vontade de abraçar as pessoas, porque quando a gente entra, a gente abraça, a gente beija, a gente gosta muito disso, né? Então hoje a nossa cidade lá, a Frecheirinha, hoje ela tem outra história através da Diamantes. Nossa. Deus precisou colocar a gente lá dentro para a gente transformar não só a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas ali. A realidade da própria cidade. A realidade da própria cidade, porque muitos ali, embora para procurar emprego em Brasília, no Pará, e hoje, depois da Diamantes, outras empresas também foram sendo construídas através até de pessoas que passaram pela Diamantes, que ajudaram demais a Diamantes estar onde está, foi colaboradores, né, e que hoje eles montaram a deles, e que eu comecei a entender que, assim, que a Diamantes não era um propósito nosso, era um propósito para abranger muito, muito mais pessoas. Porque quanto mais a Diamantes cresce, outras empresas crescem, a nossa cidade cresce, mais empregos são gerados. E foi a partir dali que um dia eu indo para Fortaleza, e eu passei pela Diamantes, mas naquele dia eu estava com o coração muito apertado. Porque eu comecei a pensar assim, a gente trabalhou, tanto funcionário saiu, colocou a empresa, e me veio assim uma coisa no meu coração, que não é sobre a Diamantes. É muito além da Diamantes, é para atingir muito mais pessoas, que a Diamantes é só um caminho, é só é a jornada que eu tenho que seguir para me mudar a vida de muitas pessoas. E eu hoje tenho uma missão assim. Eu não gosto de, eu não gosto de estar falando, eu não sou a pessoa preparada para estar falando aqui no microfone e nem postando um vídeo. E eu nem fico consertando os vídeos quando eu vou postar de manhã, porque senão eu não vou postar. Sim. Mas a minha meta é alcançar uma pessoa todo dia. Se a minha palavra chegar a tocar na vida de uma pessoa, aquele dia já tá valendo a pena. Porque eu entendi que não é nada sobre mim, mas tudo sobre ele. E a minha amizade com a Juliana, eu nunca entendi como é que eu tenho aquela amizade que eu tenho um cuidado tão grande desde o dia que eu conheci ela. Eu sempre disse isso para ela. Só que eu venho de uma família católica, extremamente, eu era extremamente católica. Seja importante, né? Mas eu comecei, através da Juliana, a conhecer outro Deus que eu não conhecia. A Juliana me mostrou. Às vezes que a Juliana me puxou, que eu fui à força, que eu não entendi o que é que eu estou fazendo aqui. E no fundo, assim, depois eu sentia, não, Deus, tem algo na minha amizade com ela que é para transformar.
que eu nunca entendia, e eu honro a amizade dela, que eu até digo, ela nem sabe o quanto. Amém. Mas ela é uma pessoa que Deus usou ela para poder me apresentar um Deus assim, que hoje transformou minha vida. Que coisa... Do jeito que ele transformou a água no vinho. Que honra minha poder participar desse encontro de vocês aqui. E principalmente, que felicidade em poder... Você falou que o propósito é uma pessoa por dia alcançada. E quantas vidas hoje não estão nos assistindo? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade, né? Instagram da Alavanque, 1,5 milhão de pessoas que podem, né, ouvir a tua história, se conectarem e dizer, opa, vale a pena ir por esse caminho, vale a pena traçar essa trajetória. Vale a pena ser obediente, vale a pena ser temente a Deus, vale a pena honrar Deus. Honrar a mãe e o pai. Honrar a mãe e o pai. E o mais lindo, assim, é que quando você começou a história da Diamantes, você já começou entendendo um propósito, né? Com certeza. O que é que a gente vê muito assim no mundo? As pessoas que começam negócios pensando quanto que eu vou lucrar, quanto que eu vou fazer, quanto que eu vou ter disso, quanto que eu vou crescer de loja. Então, a gente entende que quando você vive o propósito, que é o propósito real, o propósito que Deus espera de nós, né? Que é alcançar vidas, é fazer diferença na vida de pessoas, é viver realmente o reino, o evangelho de Jesus. Quando você entende qual o propósito e você lança um negócio, o sucesso desse negócio é apenas o resultado do propósito, né? É ali o que Deus te entrega, né? Ele te capacita, eu vejo isso, e assim, a nossa história é antiga, a gente começou assim com negócios, mas hoje eu vejo uma essência completamente diferente na nossa amizade, mas eu vejo o seu crescimento espiritual, eu vejo o seu entendimento, o seu discernimento, e eu digo assim, não é sobre religião, eu sempre falo sobre isso, é sobre você ter uma intimidade diferente com Jesus, né? E eu vejo tanto que ele vem te aperfeiçoando, te capacitando, te trazendo para essa verdade, que é uma verdade que tira muitas vezes o esforço das nossas costas, né? E nos faz fluir na presença do Espírito Santo, alcançando vidas. Então, eu acho que hoje, assim, se a gente pudesse definir o que é o sucesso da Diamantes, né? É viver o reino, é viver para ajudar pessoas, é viver para transformar vidas, porque foi para isso que Jesus veio, né? Eu falo muito assim, que Jesus ele não perguntava quando ele saía com 5.000 pessoas, você é católico? Você é isso? Não, ele não perguntava, ele apenas amava, ele apenas pregava a verdade dele, e eu vejo muito isso em você hoje. Eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar, né? Eu digo para ela que ela é assim, ela é da frente do exército do Deus vivo, porque ela é uma voz de influência e nós estamos precisando de mulheres como você, né? Mulheres e homens, né? Que se levantem para realmente transformar essas gerações. Meu amigo, perfeito. Tem alguma pergunta aí? Perfeito, tem. E só mais uma coisa, eu digo muito assim, que a Diamantes é uma empresa totalmente de Deus e que eu trabalho para ele. Eu e o Cláudio Júnior trabalhamos para ele. Porque a gente só está cuidando de uma obra dele. Ele nos deu, que é os talentos, né, para a gente multiplicar, mas que a gente tem certeza que se a gente não cuidar da forma, se a gente não obedecer, respeitar, ele também pode trocar de mãos, né? Tira e dá para outra pessoa. Então a gente precisa honrar isso todos os dias. Perfeito. E é assim que a gente vive. Amém. Claudênia, nessa tua trajetória, né? Hoje são aproximadamente 60 mil revendedores. Isso. Né? E eu sei que cada mulher dessa tem a sua história, tem o seu envolvimento, e você serve de um exemplo para elas, né? Serve de exemplo de como você iniciou essa sua trajetória. Mas você pode contar para a gente alguma história que marcou sua vida, alguma história que você fala, foi para isso que eu vim, algo que impactou. Você já contou aqui rapidamente uma que conseguiu manter a filha no hospital com alguns aparelhos, mas alguma história marcante? Olha, eu acho que toda vez que eu escuto uma história, né, que chega até a mim, tanto de colaborador como das nossas clientes, eu fico todo tempo dizendo amém, amém. É para isso que Deus nos colocou e nos capacita todos os dias. É para a gente ouvir esse tipo de história. Mas eu acho que essa da mulher foi a que mais me impactou.
foi em Aracaju, ela tinha se separado do marido, a filha ficou doente, então ela teve que sair do emprego para cuidar da vida dela. Então ela, foi um jeito que ela encontrou de sustentar a filha no hospital, foi vendendo diamantes dentro do hospital. Meu Deus. Eu acho que eu já vi muitas histórias, muitas, mas essa de você manter o filho no aparelho e trabalhar, Nossa. ver aquele sofrimento, mas mesmo assim sabia que precisaria vender Sustento, né? para poder ajudar, essa foi a que mais me impactou. Meu Deus, meu Deus. Que honra, né? Que privilégio poder viver isso e ter a certeza desse impacto na vida das pessoas, né? Isso é um testemunho vivo. Sim. E às vezes eu penso muito assim, eu não vejo tantas pessoas apaixonadas por uma marca. Eu não fico assim falando, eu gosto. E é impressionante como as pessoas falam, ai, diamantes, ai, da diamantes. É impressionante. Por isso que eu digo, só Deus para explicar, porque eu, como dona, eu não sei explicar se não for Deus. E quando você olha para frente hoje, né? Você falou da sua idade aqui, mas você é muito nova ainda tem muita coisa para fazer. Eu sei que você tem o objetivo, o sonho das 5.000 famílias, mas além disso, o que é que você vê no futuro? O que é que você espera? Olha, hoje a nossa empresa está se organizando de uma forma para que ela possa funcionar totalmente sem o meu trabalho dentro dela e sem o trabalho do Cláudio Júnior, e sim participando de reuniões do conselho, né? Sim. Eu tenho essa sede por empregar pessoas. Mas hoje, eu sempre penso em ter outros negócios, mas hoje eu acho que eu posso impactar muito mais se eu conseguir levar o que nós estamos fazendo aqui para muitos lugares. Não só na Diamantes, né? Mas não só na Diamantes, mas para outras empresas, e falando para muitas mulheres. Sim. Que do jeito que Deus me escolheu e me capacitou, e que eu só obedeço para Ele fazer, do jeito que eu já cheguei a um ponto de não ter condições de comprar uma lata de leite ninho para minha filha, e eu ter vontade de pegar para o meu filho essa história. E eu ter vontade de pegar da minha irmã por já ter vergonha do meu irmão já ter sustentado tanto, né? Algum momento antes da lingerie. Aliás, não foi antes da lingerie, não. Foi no período realmente que eu saí dessa loja, que eu comecei a Diamantes, que eu tive um período de estar eu e o meu esposo numa situação financeira tão complicada de eu ter que tirar o anel dos dedos para vender, de eu ter que desejar pegar uma lata de leite ninho da minha sobrinha para dar para o meu filho, e Deus me honrado tanto que Ele me honra até hoje. Deus. É impressionante. Então, se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer na vida de muitas pessoas. Eu creio totalmente nisso. Agora, você precisa acreditar, você precisa passar pelos processos, porque tem momentos complicadíssimos, dificílimos. Pessoas que às vezes entram na nossa vida para ensinar, mas não permanecem, assim, para ensinar algo, mas muitas vezes não é as pessoas que Deus quer que permaneçam. E eu peço muito a Deus que tire as pessoas erradas do nosso caminho, para não atrapalhar o propósito dele. Sim. Dentro da empresa. Amém. Legal. Amiga, e assim, o que eu tenho para te perguntar, hoje você vive um propósito diferente dentro da Diamantes com os seus funcionários, né? Você, como falou aqui, a gente conheceu Jesus, né? Nós conhecemos juntas, vivemos esse processo de palavra, de verdade. E assim, você consegue transmitir essa verdade, você consegue falar sobre esse Deus que tem... Porque você sempre foi uma mulher de princípios e valores. Sim. Mas, ultimamente, você entrou nessa caminhada com Jesus, de intimidade mesmo com Ele. Você consegue externar isso para as pessoas conseguem olhar e dizer assim, poxa, ela tá diferente, ela fala assim de Jesus de uma forma diferente. Você já consegue falar sobre isso na empresa? Você tem planos de falar com os funcionários sobre isso? Como que funciona lá? Em qualquer lugar, se eu pegar um microfone, não me mande falar outra coisa se não for primeiro para falar da palavra de Deus. A gente começou um projeto para mim em todas as lojas, juntar as revendedoras e falar. Mas a primeira coisa que eu falo para elas, gente, eu estou aqui por obediência.
Eu tô aqui para contar o que Deus fez na minha vida através da Diamantes, que pode fazer na vida de vocês. A gente inaugurou o galpão agora em Tianguá, em Frecheirinha, e eu tinha lá um papel para me ler. E a primeira coisa que eu fiz, não, vou falar o que vier no meu coração, o que Deus colocar antes de tomar qualquer decisão, de qualquer reunião, de estar aqui, eu preciso ir no banheiro, me ajoelhar e pedir que Deus coloque as palavras certas na minha boca. Sim. Palavras certas na minha boca. Porque se for para me ter a Diamantes e não ter Deus, eu posso perder a Diamantes, que não vai me fazer falta porque eu tenho o que me preenche. Hoje isso é muito, muito, muito claro na minha vida. Muito claro. Amém. E eu obedeço totalmente o que ele fala. Totalmente. Por isso que você está aqui hoje nos contando essa história, né? Meu Deus, extremamente impactante, extremamente impactante. Amigo, Porque assim... Isso tá firmado nele, né? A palavra diz que Paulo dizia, eu quero ser achado em Deus, né? Quando a gente está com ele, tudo conecta, né? Tudo. E a gente buscando primeiramente, né? O conselho que eu acho que a gente pode trazer às pessoas que estão nos assistindo agora se a gente está buscando o reino dele, a sua justiça, as demais coisas vão Tudo vir. As coisas tudo vão vir. mais será acrescentado, né? Será acrescentado. E é dessa forma. E está tudo escrito. E quando você entra forma. nesse lugar de dependência, né, você acaba que tira o fardo das suas costas, porque você entende que você está dependendo. Então, aquilo, quando a gente foi começar a iniciar aqui o podcast, trazendo um pouquinho para a nossa história, eu dizia para o homem, já tem um tempo que a gente fala sobre isso, né? Nós precisamos falar sobre o que o Jesus tem feito, né? Porque a Alavanque, assim como a Diamantes, é uma empresa que não tem explicação também de onde ela veio, como ela foi construída, aonde Deus já levou essa empresa. Agora está trocando as vestes, né? A Diamantes, ela está entrando em um novo tempo, né? Um tempo assim que Deus ele está ali no controle de todas as coisas. E quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão da dependência, você entende até a sua assertividade, né? Porque muitas vezes a gente vai para um caminho, a gente vai para outro caminho, a gente tenta de um jeito e acaba não dando certo. Então, quando a gente entra nesse fluir do Espírito Santo, a gente começa a fazer as escolhas certas, a gente começa a ser mais assertivo, a gente tira esse peso de responsabilidade das nossas costas, né? E entrega para Deus esse fardo. E assim como o podcast da Alavanque, que eu estava aqui relutando em iniciar, e o meu amigo aqui, Juliana, vamos começar. E eu dizia assim, amigo, nós vamos começar agora, porque esse projeto aqui, ele é do Senhor. Então, se Ele quiser, Ele vai fazer esse projeto aqui acontecer, Ele vai fazer prosperar, e Ele vai trazer as palavras certas, né? A gente não tem script aqui. Você vê que a gente vai conversando e o Espírito Santo vai fluindo, porque não existe script para o Espírito Santo, né? Ele vem e Ele vai falar aquilo que os corações que ele quer alcançar estão precisando ouvir, né? Então é muito importante ter pessoas como você aqui, que, como já falei, é uma voz de influência, mas é uma mulher forte, é uma mulher posicionada, é uma grande empreendedora, é mãe, esposa, mãe de 3 filhos maravilhosos, né? Cada um mais especial do que o outro. É uma esposa que é sábia, que é virtuosa, né? Uma grande empresária. Então, assim, você é uma voz de influência para mostrar para as mulheres que nós podemos equilibrar esses pratos também, né? Que nós podemos viver. Só que quando a gente vive fora do fluir do Espírito Santo, realmente se torna mais pesado o fardo. Mas quando a gente entra no fluir, na vontade dele, é aquela coisa que a gente já conversou, né? A gente abre a boca e é ele quem vem aqui, é ele quem faz, porque é sobre ele, é por ele. E toda essa honra e essa glória que você dá aqui a ele me deixa muito feliz, porque é quando as coisas na nossa vida começam a dar certo. Quando a gente entende que não é sobre nós, né? É tudo sobre ele, né? Quando a gente sabe que nós somos aqui uma pecinha do quebra-cabeça, né? Que não é a gente que fala, não é a nossa sabedoria que fala, é ele que se manifesta através da nossa fraqueza, é o poder dele, né? Então isso é muito especial, escutar de uma grande mulher, eu te admiro demais, de uma grande mulher como você, viu? Olha, amigo, eu agradeço demais. Sei que todas as suas palavras são totalmente verdadeiras, né? Eu não tenho noção do tamanho dessa, assim, o quanto a minha voz, o quanto a minha história pode alcançar. Eu não tenho essa noção, né?
Mas eu tenho essa vontade de começar um projeto desse para mim poder fazer a minha missão ser cumprida. Mas se me convidarem para qualquer podcast e falar para mim, não pode falar de Jesus, pode ter certeza que nessa mesa eu não sento. Não sento. Sim. Porque eu preciso deixar claro o que é a Diamantes e só totalmente por ele. Eu tenho muita vontade de escrever um livro contando a história da Diamantes, mas lá naquela nossa viagem que eu fiz com a Ju, eu tive uma clareza muito grande de assim, do primeiro título ser assim, não é nada sobre ti, mas tudo sobre ele. Eu preciso primeiro, antes de contar a história da Diamantes, eu preciso primeiro contar o que Deus faz na minha vida. Porque o que Deus faz, como eu falei aqui no começo, eu não consigo explicar. É inexplicável. É inexplicável. E eu jamais estaria falando isso aqui se eu não vivenciasse tudo isso. Sim. Porque eu ia estar passando uma mentira que as pessoas que moram comigo na minha casa iam estar vendo. Eu jamais posso fazer isso. Se não for para mim falar a verdade, ninguém coloca, Claudine tem que falar isso, mas isso não é verdade. Não. Não conte comigo que jamais eu vou fazer. Pois olha, nós vamos cobrar. Esse livro tem que sair. Tem que sair, a Ju sabe disso. Precisa sair. Já tem tempo esse livro, viu? A gente vai te cobrar. Para vir quando for lançar, a gente traz você novamente aqui. No podcast para falar do livro. Para falar desse livro. Eu tenho certeza que essa história do jeito que eu preciso levantar mulheres, né? Que é as minhas revendedoras, eu preciso também levantar outros empresários como eu. Que precisa ter coragem de vir aqui e falar o que Deus faz na vida deles. Sim. Porque muitas pessoas têm vergonha de falar o nome de Deus, né? Eu sei disso. E eles precisam saber que, assim, que viver com Deus não tem preço. Não tem preço. Diz até assim, com Deus as coisas não deixam de vir. Elas continuam vindo, né? As situações complicadas. Mas a gente fica mais forte. Eu perdi há poucos meses atrás meu avô, parte de pai, né? Uma das últimas conversas que eu tive com ele, meu avô sempre foi um cara muito cristão, aquele homem muito de oração, vivia mais de joelho que em pé, de verdade, ele era muito assim. E meu avô, ele sempre teve uma farmácia, né? Trabalhava em farmácia, então tem essa linguagem de comerciante, de empreendedorismo. E uma das últimas conversas que eu tive com ele, não vou esquecer disso nunca, ele chegou para mim e fez: meu filho, trabalhei a minha vida inteira para Jesus, só tive lucro. Em uma linguagem de comerciante, de empreendedorismo, né? O que é que ele disse? Que o grande propósito da vida dele todo foi estar aos pés de Jesus, né? De trabalhar para ele, né? E ele disse: só tive lucro, né? Ver as gerações, netos, bisnetos, né? Firmados com Deus é algo que não tem preço. Né? E o que a gente vê lá no livro de Eclesiastes, né, na Bíblia, é o homem mais rico que já existiu, que é Salomão, né? Mais rico, mais bem-sucedido, o homem que recebeu sabedoria do próprio Deus. E quando ele chega no fim da vida dele, ele escreve Eclesiastes, e ele diz assim: tudo é correr atrás do vento. Não tem nada novo debaixo do céu. A gente acorda, o sol nasce, a gente trabalha, a gente faz isso, e no outro dia tudo se repete. E ele fala assim, que ele perdeu muito tempo da vida dele correndo atrás do vento. Então imagina, o homem mais bem-sucedido, o homem mais sábio, ele abre a boca para dizer, né, que ele só fez correr atrás do vento. Então, o que nós estamos escolhendo nos nossos dias, né? Qual o propósito da nossa vida? O que nós temos feito para nos tornarmos relevantes no reino de Deus? Porque a gente pode buscar em todo canto, né? Mas a gente não encontra. A nossa essência é lá na fonte de água viva, que é em Jesus. E é isso que eu estou vendo em você. Eu vejo Jesus em você. Eu vejo o Espírito Santo fluindo através da sua vida. E eu tenho certeza, amiga, que você vai alcançar muitas vidas, que Deus vai te dar
uma voz ainda mais forte, vai te capacitar cada vez mais, que aqui é um pontapé de algo novo que Deus vai iniciar na sua vida. Amém. Porque você não nasceu para ficar calado, eu te digo isso, né? Você é essa voz forte que precisa ser falada, que você precisa botar para fora tudo que Jesus te entregou. E eu vejo que Ele está trabalhando, que Ele está acelerando esse processo. E eu estou muito feliz porque você veio aqui contar a sua história, que você veio aqui falar do seu testemunho e do que você tem vivido com Jesus. Né? Eu queria falar mais, assim, se você tiver até mais coisas para falar, você fala, mas eu queria que você deixasse assim, uma mensagem do que fazer para ser esse empreendedor de sucesso, né? De quais passos a gente tem que trilhar para chegar assim, nesse nível que você chegou, que não é só o dinheiro por dinheiro, o sucesso pelo sucesso. A gente vê que é algo que vem além, né? Então, que passo a passo você, vou te indicar, começa assim, faz assim, para a gente estar inspirando aqui os nossos Amiga, eu vou falar o que vem no meu coração, né? Amigo, o conselho que eu daria é que primeiro é vivenciar os princípios de Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. E em segundo lugar, eu diria que amar as pessoas, respeitar as pessoas e saber que a empresa não é feita só de lucros, mas sim de pessoas, que é as pessoas que através dela que a gente pode alcançar muito mais que a gente pode imaginar. Amém. Amém. Amém, Senhor. Perfeito, Amém. perfeito. Nós queremos te agradecer demais, Claudiana, por esse tempo aqui conosco. Né? Eu tenho certeza que a sua história impactou a minha vida, da Juliana e as pessoas que estão nos assistindo. Te agradecemos por tudo, pelo teu apoio e suporte aqui na Alavanque também. Nós queremos também agradecer aos nossos apoiadores, né? A sua dieta, que é a coisa mais linda do mundo. Já a gente vai comer um pouquinho. Agradecer Serra Grande. Quem mais, Ju? A Diamantes Lingerie, ó. Aqui. Leonardo Creative também que está com a gente. E Dr. Dalvo também está aqui com a gente, nos apoiando. Muito obrigada a todos vocês que estão acreditando nesse projeto. E obrigada, minha amiga, a você por ter vindo aqui. Eu espero que nós façamos vários outros. Vai ter o primeiro episódio, o segundo episódio. E a gente possa estar aí fluindo no Espírito Santo, nessa verdade de Deus para as nossas vidas. Estou muito feliz de ter te recebido aqui, de ter escutado a sua história, né? Tem coisas aí que são novas para mim também. E de saber para onde Deus está te levando, né? O preço que você está pagando assim, para falar o nome de Jesus, para dizer que é Ele, é sobre Ele, essa honra que você está dando. Muito obrigada, é uma honra estar com você aqui. Palmas para ela, amigo. Eu que agradeço, estou honrado em estar aqui e feliz, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. E assim encerramos o segundo episódio do nosso Alavanque Podcast. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.